Eu me chamo Cauã. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os institutos da falência e da recuperação judicial e suas importâncias e nuances do direito empresarial. Bom, para começar, por que alguém entraria com uma ação de falência, ou por que serve a falência e a recuperação judicial? Basicamente para evitar que uma empresa permaneça insolvente e ela não pague seus credores. É um instituto do direito empresarial para garantir que os credores sejam pagos. E não só isso, mas para garantir que a economia do país continue girando. Porque se uma empresa não paga os credores e vem a fechar suas portas com dívidas, acaba que aquele dinheiro fica parado. E isso é muito ruim para o Estado, também é muito ruim para os credores e é ruim para a empresa que vai ter que fechar suas portas. Primeiramente, existe o Instituto da Falência. A falência ela serve para, caso o credor ache necessário, ele ingressa na justiça em face da empresa para que aquela empresa seja dissolvida pelo magistrado, caso assim entenda, e consequentemente todos os seus bens vão ser liquidados e usados para pagar a si, ao credor que entrou na ação, e aos demais credores da empresa. A vantagem é que o credor vai ser pago, a desvantagem para o credor é que ele não tem a garantia que vai ser pago em sua totalidade, porque certamente uma empresa não tem um credor, ela tem diversos credores. E esses bens liquidados vão ser usados para pagar todos os credores de forma igual. Então, se os bens não forem equivalentes ali ao patrimônio, à dívida da empresa, o credor não vai receber integralmente a dívida, né? Ele vai ficar um prejuízo ali. Por sua vez, a recuperação judicial ela serve para a empresa propor um plano de recuperação, que é calculado ali por meio de contadores e tal, faz simulações, propondo uma válvula de escape realista para aquela situação. A empresa vai propor, dizer, mas, excelência, juiz, julgador, credores, eu tenho esse plano, que vai demorar 5, 10 anos para ser resolvido, mas eu vou sair da minha situação de iminente insolvência. E com isso eu vou conseguir pagar todo mundo. Aceitam? E aí, se tiver a anuência de todos, a empresa entra na fase de recuperação. O que acontece? Vai ser mais lento do que uma falência, mas existe uma chance maior dos credores serem pagos. Então, um credor inteligente e uma empresa que quer se reerguer, que não quer fechar as portas, certamente optaria por uma recuperação judicial, porque apesar de demorar mais, vai ser uma opção que é benéfica para todos, e eventualmente quando a empresa sair da recuperação e se reerguer, ela pode fazer a economia voltar a girar. Agora eu passo a palavra ao próximo colega. Agora entrando na parte de quais alterações foram promovidas pela Lei 14.112 de 2020, que veio para modernizar o sistema de recuperação judicial, recuperação extrajudicial e declaração de falência de empresas. Veio assim alterando-se a lei antes vigente, que era a Lei 11.101 de 2005, que a reforma teve como principal objetivo tornar mais eficientes os procedimentos de insolvência empresarial, aonde tentou-se buscar assim um equilíbrio e tornar mais eficiente, rápidos e equilibrados, buscando conciliar a preservação entre empresas que são economicamente viáveis e só estão passando por uma fase difícil, e também a proteção aos direitos dos credores de receber o dinheiro que lhe é devido por ser um acionista de determinada empresa. Entre as principais alterações que se pode constatar na Lei 14.112 é a tentativa de tornar o processo de recuperação extrajudicial e judicial um processo mais colaborativo, onde os credores têm maior participação da criação de mecanismos que auxiliem a empresa no período de crise, onde eles têm uma voz mais ativa, mais participativa, em quais seriam as medidas que seriam tomadas nessa empresa, não somente, vamos declarar falência de determinada empresa, pois não está sendo mais economicamente viável. Tornando-se assim um processo onde os seus credores tenham mais direitos, eles têm um direito mais ativo para executá-los. Aonde, além dessa maior participação, vieram-se assim, alterados nessa lei diversas coisas, como aumento na participação do financiamento judicial, onde criaram-se sistemas como o Deep Finance, onde a reforma regulamenta e possibilita a possibilidade de obtenção de novos recursos para que essa empresa não venha a declarar falência durante o período de recuperação extrajudicial. Essa medida busca evitar a falta de crédito que leva ao encerramento de determinadas empresas, porque às vezes a empresa só está passando por um momento difícil e caso ela passe por esse momento, a empresa volta a ser economicamente viável.
visando-se assim o maior fortalecimento nos quesitos de manter empresas que são viáveis e só estão numa fase difícil, como também o fortalecimento das recuperações extrajudiciais, que as empresas venham a declarar falências, onde torna-se mais flexível os acordos entre empresas e credores, facilitando-se a conversa entre eles. Essa lei demonstra-se vários avanços à sua anterior lei vigente, que era a lei de 2020, que é a lei 11.101 de 2005, que já se tornou uma lei obsoleta, transformando-se assim a recuperação judicial em uma ferramenta mais ativa, mais eficaz para empresas que se tornam viáveis conforme o tempo e só estão numa fase difícil, finalizando-se assim a parte de alterações que vieram após a lei 14.112 de 2020. Sou o Enzo e eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre recuperação judicial, extrajudicial e a falência. Primeiramente, é importante destacar que a recuperação judicial é uma ação ajuizada pela empresa no juízo responsável por falências e recuperações judiciais. Ao ser homologada, todas as ações de execução em prazos prescricionais contra o devedor são suspensas por até 180 dias. Além disso, ao solicitar a recuperação judicial, o devedor fica impedido de alienar seus bens a menos que haja uma autorização judicial. Caso exista algum processo de falência em andamento, ele será suspenso uma vez conduzido o processo de recuperação. Se o plano não for cumprido, a falência for decretada posteriormente. A renegociação dos créditos é anulada e a empresa volta a ter as mesmas dívidas anteriores. Por outro lado, a recuperação extrajudicial, conforme estabelecido nos artigos 161 ao 167 da Lei 11.101 de 2005, tem como objetivo renegociar dívidas sem recorrer ao judiciário. Nessa modalidade, a empresa e seus credores negociam diretamente os termos para reestruturar e quitar as dívidas, sendo necessário registrar essas condições em um documento que precisa ser homologado pelo juiz. Agora eu vou falar sobre o impacto econômico da falência no mercado e nos credores. A falência provoca significativos impactos econômicos tanto para o âmbito do mercado quanto para os credores, pois indica a incapacidade definitiva de uma empresa em cumprir suas obrigações regularmente. Além de encerrar as atividades da empresa, a falência afeta vários agentes econômicos, como fornecedores, consumidores, instituições financeiras, trabalhadores e o próprio Estado, gerando efeitos que podem ultrapassar os limites da empresa quebrada. Então, essa foi a minha parte, falando sobre a recuperação judicial, extrajudicial, falência e os impactos econômicos da falência no mercado e nos credores.